Olá, olá! Chegando aqui para mais um Sala Super Hiper, esse nosso programa que traz convidados especiais e muita informação. Hoje eu recebo Lindonor Peruso Júnior, ele que é vice-presidente da PGL Distribuição de Alimentos, que opera as marcas Peruso Supermercados e Ecomix Atacarejo e que também é presidente da AGA. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês e estamos à disposição. Você acaba de assumir a presidência da AGAS. Como que estão os planos dentro dessa entidade? Os planos estão indo muito bem, nós estamos com uma equipe muito focada, com um time que está com uma vontade muito grande de fazer acontecer. Estamos com diversos planos aí começando a executá-los agora, tudo que a gente já planejou antecipadamente para o nosso início, que começou agora em 1º de setembro. Bacana, né? Quantos associados hoje tem a AGAS? A AGAS hoje possui cerca de 200 associados. Mas tem um projeto aí de ampliar essa representatividade dentro da entidade, eu já sei que é um projeto ousado, aliás. Ousado, Nosso projeto é chegar a mil associados em um ano. Então, para isso, nós temos uma grande campanha para associar supermercadistas. Nós entendemos que existe um potencial muito grande. O interior do Rio Grande do Sul, hoje, são muitos e muitos supermercadistas que não fazem parte. E achamos muito factível essa meta e vamos trabalhar em cima com toda a equipe da AGAS trabalhando, com os nossos associados também, porque uma entidade forte é uma entidade representativa, é isso que acreditamos. Você já foi presidente da AGAS Jovem, e já está na entidade dentro da diretoria, uns 8 anos, isso. É isso. E como que você vê que essa tua experiência foi importante, necessária, para que nesse momento, então, você assuma esse cargo de liderança e comece a implantar os teus projetos dentro da entidade? Eu sempre fui um cara de entidades, eu também presidi a Associação Comercial e Industrial da minha cidade, de Bagé, durante um período de 2 anos. Eu também participei de outras entidades, participei da Federação, fui vice-presidente e diretor por 8 anos. Então, essa experiência que me trouxe de realmente fazer um projeto que seja para todos, um projeto onde todos consigam fazer parte de um grande projeto, é o que vai nos levar aí a buscar ter esse sucesso no nosso projeto como um todo. Lindonor, você já falou, um dos teus grandes projetos é ampliar aí a participação na entidade, chegando a 1.000 associados. E que outros grandes projetos você tem dentro da entidade junto com a tua diretoria? Em primeiro lugar, nós vamos buscar o pertencimento. Por quê? Porque entendemos que todos precisam se sentir parte do projeto, como eu falei anteriormente. Então, nós temos um projeto inicial que nós vamos trabalhar o pertencimento, que é a nossa grande bandeira, e nessa bandeira, todo mundo vai começar a entender de que forma funciona uma entidade de uma forma organizada. Um dos projetos que nós vamos trabalhar também é uma participação política da nossa entidade. Como que nós vamos nos articular? Nós vamos nos articular via os nossos representantes, que, queira ou não, são os nossos associados, são supermercadistas das cidades onde são as sedes dos deputados, e assim nós vamos poder ter interlocutores muito mais próximos daqueles entes políticos para poder defender as nossas bandeiras, para que a gente possa se articular e conversar da melhor forma possível e levar nossas pautas, que são muitas dentro do nosso setor. É importante essa aproximação com o poder público, né? Até porque o varejo, ele é um setor importante da economia, ele é dinâmico e precisa sempre estar nesse debate com o poder público. Sim, o varejo, se nós conseguirmos ter essa interlocução de uma forma saudável, tendo uma bancada supermercadista dentro do Rio Grande do Sul, para nós vai ser um grande ganho. A gente vai conseguir trabalhar as pautas que muitas vezes acabam prejudicando o setor, trabalhar a questão tributária, os impostos, né, de que forma a gente consegue trabalhar, melhorar o setor, ou seja, nós temos como defender o setor como um todo, inclusive os outros órgãos governamentais, como o PROCON, o INMET, o Ministério Público. Nós queremos fazer uma grande discussão, poder participar ativamente disso, porque esse é o formato que nós acreditamos que podemos sim estar representando a nossa entidade. Ainda falando sobre AGAS, vocês têm na pauta o ISG. O que vocês têm debatido, discutido para trabalhar nesse setor? Nós temos o AGAS Mulher da nossa presidente Patrícia Machado. Ela vai trabalhar muito essa pauta ESG dentro do AGAS Mulher, que é a questão mais do meio ambiente, a questão
social, a questão governamental. Então, de que jeito nós conseguimos nos adequar a isso, não, sem falar em altos custos, mas em falar em nós estarmos atualizados. Porque eu entendo que o empresário de hoje que não falar em ESG, ele está afadado ao fracasso. Então, nós precisamos trazer isso à tona, nós precisamos levar uma comunicação muito mais eficiente para os nossos associados e está trazendo isso. Essa é uma das coisas que nós queremos trabalhar, mas também com a Águas Jovem, né, com a nossa presidente Isadora Stangerlin, nós queremos trabalhar também a questão da sucessão nas empresas familiares supermercadistas, que pelo meu giro pelo interior do estado, eu consegui escutar muito que isso é um grande problema que nós temos hoje, né? Os sucessores não estão preparados, os sucedidos querem largar, porém eles precisam ter um lugar lá dentro da empresa, eles não podem simplesmente sair pela porta da frente da empresa e deixar a empresa abandonada na mão do sucessor. Então, por isso que nós entendemos que entre o sucessor e o sucedido, nós precisamos ter uma interlocução para que eles possam entender, para que o que um fala, o outro escuta, que muitas vezes isso é muito difícil. Nós falamos de diferenças de gerações, né? E eu posso dizer que eu tenho uma diferença de geração com meu pai, e nós nos articulamos muito bem, nós conseguimos nos dar muito bem, porque nós fizemos um trabalho muito forte na questão da sucessão na nossa empresa familiar lá dentro do Peroso. E isso, né, nós gostaríamos de trazer para os demais associados, que eu entendi que isso é um problema generalizado no nosso estado. Que bacana que você pensa assim, e é pauta da Abras, é pauta do setor, inclusive essa sucessão familiar, né? Sim. Até porque o setor, ele tradicionalmente tem bastante empresas familiares, né? As famílias tocam. Acredito eu que 99% dos supermercados do Brasil são de empresas familiares hoje. A gente consegue traçar mais ou menos um perfil desse consumidor gaúcho? Ele difere dentro de alguns hábitos regionais que você percebe bastante forte quando a gente compara com o perfil do consumidor brasileiro? Acredito que sim. Acredito que cada estado do Rio Grande do Sul, do nosso país, é diferente. Nós temos culturas muito diversas dentro do nosso país. E o estado do Rio Grande do Sul também tem a sua cultura muito forte, a cultura do gaúcho, a cultura do CTG, a cultura da carne assada, a cultura que no açougue, a carne no balcão, ela tem a sua venda, o consumidor prefere olhar ela, escolher, né? A cultura das padarias, né? As padarias muito bem requintadas. Então, são peculiaridades da nossa região, assim como as demais regiões do país, acredito que possuem também da mesma forma. Eu acredito que o atendimento para o gaúcho também faz essa diferença, né? O do chegar, o do conversar, de ser mais próximo. Nós temos inclusive um colega supermercadista que ele tem o caixa lento, né? Então, que é exatamente para poder ter o tempo para poder estar interagindo e falando com as pessoas, porque eu entendo que as pessoas hoje elas são carentes de afeto. O cliente, quando chega na loja, muitas vezes ele não tem um familiar para conversar, ele mora sozinho, né? Às vezes é uma pessoa idosa, e quando a gente conversa com ele, isso faz toda a diferença e faz com que ele possa estar voltando à nossa loja. Então, é um trabalho muito forte que tem que se fazer em cima de atendimento, e em momentos como hoje, né, de uma geração diferente, que quer buscar sempre coisas novas, que não para muito no seu emprego. Então, é um momento diferente para nós, para poder estar traçando metas com relação a isso. Quando você olha para o teu consumidor, entende ele, você consegue também enxergar os desafios que você precisa superar, mas também ver oportunidades, né? Com certeza, porque o consumidor fala para nós. Então, na própria Agas mesmo, nós estamos conversando muito sobre isso, que nós somos muito ouvidos, nós temos que escutar muito. Então, quando a gente escuta as pessoas, a gente consegue fazer um bom plano de ação em cima das demandas. E o que a gente fala, por exemplo, para a Agas nós temos que entender as dores dos supermercadistas para que a gente possa traçar um plano mais consistente, baseado em pesquisa, né? E a mesma coisa nas nossas empresas. De que jeito nós vamos escutar o consumidor para que a gente possa traçar os nossos objetivos baseados nas dores deles, nos anseios dele, o que ele precisa, né? De que forma a gente consegue trabalhar ele se nós não escutarmos, né? Então, acho que tanto para a nossa entidade quanto para a nossa empresa como um todo, o que a gente precisa é escutar o consumidor e poder se adaptar àquilo, né? O que ele precisa dentro da sua loja e você conseguir trazer isso para ele da melhor forma possível. Seja um item a mais no mix, seja um pão diferente que você tem que fazer na sua padaria que não tem.
Então, essa que é a nossa visão. É isso, né? Às vezes você faz uma movimentação gigante, tem um desgaste para mudar algo, acreditando ser o melhor para o teu consumidor, mas não é aquilo que ele desejava. Às vezes é uma coisa muito mais fácil, que está muito mais na tua mão para resolver aquela dor do teu cliente. É aquele velho, né, fazer o básico bem feito, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, pensando no sofisticado e esquece o básico, né? Quando a gente fala no Grupo Peruso, qual o balanço que você faz de 2025? É um ano difícil, que a gente enxerga que depois do Dia das Mães mudou muito o comportamento do consumidor. Nós estamos muito atentos a isso, né? E fazendo o tema de casa, sempre tentando se moldar a esse novo momento. A gente enxerga que também existem os entrantes também que estão entrando e, queira ou não, acabam levando parte do faturamento, e a gente tem que se adaptar, mas a empresa vai indo muito bem. Nós temos aí uma inauguração para esse ano e uma para o ano que vem já organizada no total. Mesmo o ano sendo difícil, não deixou de investir e pensar no futuro. Exatamente. O ano passado, claro, nós investimos em 3 lojas, esse ano uma, mas sempre com aquele viés de poder atender melhor o nosso cliente, uma loja estratégica, em que ponto vai estar, estudando muito o consumidor daquela área. Acho que essa aqui é a ideia que a gente acaba trabalhando sempre nos nossos negócios. Como que é a estrutura de loja de vocês hoje? Quantas lojas existem? Elas são mais centralizadas, mais descentralizadas? Como que é essa logística? Nós hoje estamos presentes em 12 cidades, nós temos 23 supermercados da bandeira Peruso, 4 atacarejos da bandeira Ecomix, é uma bandeira mais nova, mais recente. Nós temos a bandeira Ecomix desde o ano de 2020, ela está completando 5 anos agora, no mês passado completou. E a gente vem estruturando os negócios nesse formato, tentando atender bem o cliente do Ecomix como preço baixo e o do Peruso com serviços. Entendemos que o supermercado é mais serviço, tem que investir em serviço. O supermercado tem que ser supermercado, não pode estar pensando em ser um atacarejo e brigar com o atacarejo em preço. Aí atacarejo também não pode ser também um supermercado, é a mesma coisa, ou seja, cada um tem que fazer a sua função, um brigando por preço, o outro brigando por qualidade, serviço, atendimento. É isso que o consumidor busca dentro do supermercado. O setor de varejo alimentar talvez seja um dos setores onde exista mais concorrência. Como que você se diferencia da concorrência, tanto no atacarejo quanto no supermercado? O que você vê dentro das suas empresas, dentro do teu grupo, é um diferencial? Nós buscamos ter um mix diferenciado com relação à região na qual nós vivemos. Então, é diferenciado que muitas vezes aqui em São Paulo talvez não seja, mas lá na região que a gente está, nós nos diferenciamos com relação à concorrência e procuramos trabalhar um atendimento focado no nosso consumidor, e nós viemos tendo sucesso ao longo dos últimos anos, e esse é o formato que a gente entende que é o melhor a fazer, ou seja, entender o consumidor e poder atendê-lo da forma que ele busca ser atendido naquela loja, sempre trabalhando a questão da tecnologia muito forte. Nossa empresa sempre investiu muito em tecnologia nos últimos anos e acredita nisso, mas é claro que quem faz a diferença são as pessoas, então por isso que o treinamento com as pessoas ele é fundamental. A IA já chegou por lá? A IA já chegou a nível de testes, né? Mas a gente entende a inteligência artificial, a gente sabe que é uma realidade, que ela está chegando. Ela começou, no meu entendimento, no supermercado, muito forte na questão do supply, do abastecimento de mercadorias. Porém, eu acredito que ainda o preço dela ainda não comporta ao tamanho do nosso negócio, ao que a gente busca. E nós estamos atentos a isso, ou seja, de que forma conseguimos melhorar o nosso negócio usando a inteligência artificial. Nós, na nossa empresa, temos um núcleo de inteligência, no qual nós sempre falamos sobre essa questão de inovação, inteligência, o que a gente pode trazer com relação à própria inteligência artificial como um todo, mas a gente acredita muito na inteligência humana, na inteligência das pessoas, porque sem elas não existe a inteligência artificial. Então, vamos seguir valorizando, vamos seguir trabalhando a experiência do cliente, seguir trabalhando a questão do treinamento. Falando em pessoas, como vocês têm lidado com a eficiência operacional e com mão de obra, que é um desafio também para o setor? Esse é o grande desafio de hoje em dia. Nós trabalhamos com uma rotatividade de cerca de 60% do total dos nossos colaboradores dentro de um ano, que é um índice altíssimo com relação a isso. E nós vemos trabalhando bastante a questão da retenção, de que forma a gente consegue manter essa pessoa dentro da empresa. E eu
ultimamente, conversando aí com os nossos pares lá dentro da empresa, a gente entende o seguinte: nós temos que nos adaptar a essa nova geração. Não adianta nós reclamarmos que a geração é diferente, que a geração gosta de trocar de um lugar para o outro. Não, nós temos que nos adaptar e fazer a linguagem correta desse colaborador que está entrando agora no nosso negócio, que tem uma outra forma de linguagem. Então, nós temos que aprender a lidar com ele. Você acha que talvez até aí uma discussão mais na área trabalhista também, junto com os governos, vai ficar mais intensa a partir de agora? Porque não é que, de repente, que essa nova geração não queira trabalhar, ela não quer trabalhar no formato que existe hoje, do CLT, de cumprir, de repente, horários, talvez mais por demanda. Você acha que vai ter que existir uma mudança assim também? A gente enxerga que já estão havendo movimentos com relação a isso, falam do 5x2, né? São movimentos diferenciados. O supermercado, queira ou não, abre domingo, abre feriado, e o colaborador, muitas vezes, ele não quer, ele quer ter mais tempo com a sua família, quer mais qualidade de vida, e esse entrante, esse jovem, ele também não quer isso, né? Muitas vezes. Então, esse modelo atual existente que serve hoje para o supermercado, talvez ele realmente precise se moldar para que nós possamos ser mais competitivos com relação aos outros segmentos do mercado que acabam sendo preferidos com relação ao nosso devido a essa, vamos dizer assim, essa diferença que tem peculiar do nosso setor. É isso, né? Até porque a lei ela é muito antiga, então o supermercadista, o empresário, ou mesmo o cidadão, ele sofreu mudanças, ele se atualizou, a geração é outra, você já ampliou, já mudou quantas vezes a sua empresa, e a lei continuou lá, do mesmo jeitinho, né? Então, eu acho que esse debate vai ser ampliado aí. Vamos falar de tema da Abras, que traz em 2025 a questão de ser mais próximo do teu cliente e não só uma relação realmente de eu vendo o produto para você, você compra o produto de mim, você vai para sua casa e ok, a nossa relação acabou aqui. Não, esse cliente, ele precisa levar o nome do teu negócio, da tua marca para casa e se conectar com ela, né? Exatamente, nós estamos falando sobre marca muito forte. De que forma esse consumidor consegue estar trazendo a nossa marca para dentro do celular e realmente entender que aquilo é um fator decisivo para que ele possa voltar para o nosso negócio. Então, o supermercado hoje trabalha muito a questão do CRM, de que forma nós conhecemos melhor o nosso cliente. Nós vemos trabalhando muito forte essa questão do CRM, de que forma nós conseguimos interagir com o consumidor, mas realmente é um desafio. É trabalhar a experiência do cliente, é poder entender quais são os itens que ele gosta de levar. Às vezes é uma simples pergunta no caixa, achou tudo que estava procurando dentro da nossa loja. Então são coisas que nós temos que estar trazendo, às vezes até no próprio papel anotando, funciona. O que importa é que nós temos que conversar um pouquinho mais e escutá-lo para que a gente possa estar mais próximo dele e conseguir atendê-lo da melhor forma possível. E aí nessa conversa entra também o teu fornecedor lá no trade, né? Olha, eu preciso que você me ajude a atender a demanda do meu cliente. Exatamente, produtos novos, né? A inovação muito forte, outros canais de poder fazer a propaganda, o advertising, né? Ou seja, vamos usar retail media hoje, que é muito forte, que nós também estamos trabalhando muito forte na nossa empresa. A gente está investindo muito nisso e sabe que isso é um poder de retorno muito grande e, obviamente, ouvir o que o nosso fornecedor quer colocar para venda e trabalhar aquele item, apostar no item que ele está promovendo, que ele já está fazendo muitos meios de comunicação para o nosso consumidor e poder daí estar atraindo esse consumidor, que é o que ele quer. Ele quer o produto novo, ele quer a inovação, ele quer buscar diferenciais que a nossa loja tem que estar preparada para aquilo. Vocês realizam bastante ações de marketing direto com o teu cliente dentro da loja ou na comunidade, ao entorno? Dentro da loja, sim, a gente faz dentro da loja, atender direto o cliente naquele item específico, faz ações juntos com fornecedores e funciona muito bem, acaba sendo uma experiência muito legal para ele e ele acaba levando aquilo e a marca acaba trazendo tanto a do fornecedor quanto a nossa, acaba indo para o coração do cliente, que eu acho que isso que são as experiências, né? Isso é que faz a diferença. É isso aí, é isso que faz a diferença, a experiência, o que você deixou marcado naquele consumidor para que ele lembre de voltar à sua loja. Né? Exatamente.
muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Agradeço. Traga sempre notícias do Rio Grande do Sul Legal. para que a gente possa compartilhar com quem nos assiste. Também muito obrigado pelo espaço aqui, sempre à disposição de vocês quando precisarem. E é isso, a gente fica por aqui, mas eu já te faço o convite, segue lá. Nós estamos no Instagram, no @superhiperoficial, fica acompanhando por lá. Sempre tem temas muito informativos para você e, é claro, já te faço o convite para estar conosco no nosso próximo episódio, sempre inédito. Até lá!